No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe a todos nesta terça-feira, que Deus abençoe você e sua família, dia 18 de julho de 2023, aonde quer que esteja, receba o meu abraço, você que acompanha o Minuto da Unicidade sempre aqui, com muito carinho, com muita alegria, separa uns minutinhos para ouvir a palavra de Deus. E eu trago para você uma palavra que disse o profeta Davi quando ora a Deus. Ele diz: portanto, grandioso és, ó Senhor, Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. 2 Samuel 7, verso 22. Muito interessante essa palavra para nós refletirmos. Davi sempre usa essas mesmas palavras quando vai exaltar o Senhor, né? Os salmos também falam disso, né? Não há semelhante a ti. Isso não é um versículo isolado. Esse versículo está contextualizado amplamente pelas Escrituras. Não há semelhante a ti, ó Senhor, porque tu só é o Senhor, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Com relação ao Deus de Israel, o que Davi está falando aqui é do conceito monoteísta, de fato, absolutista em Israel. Isso aqui a gente precisa deixar estabelecido, porque não havia naquele tempo, com relação ao único Deus de Israel, nenhuma dessas teologias ou filosofias que nós temos nos dias de hoje. Diga-se de passagem, tudo que eles tinham ouvido falar é exatamente isso que Davi falou, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Em nenhum momento eles ouviram falar que havia, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, ou que não tinha Espírito Santo, mas tinha dois, o Pai Todo-Poderoso e seu Filho. Isso nunca passou pela cabeça de Davi e nem do povo de Israel. Davi está fazendo uma oração em agradecimento a Deus perante todo o povo, e ele exalta o Senhor, falou: tudo que a gente tem ouvido falar com os nossos ouvidos é que não tem ninguém igual, semelhante. E quando você ouve, eu estava até falando esses dias com um irmão, quando você ouve que Jesus falar, eu e o Pai somos um, e aí está se falando de unidade, que ambos são da mesma substância, que são duas pessoas. Davi não tinha esse conceito. Davi não sabia disso. A Shemá de Israel ia contra esses conceitos trinitários que vieram a partir do Novo Testamento. Você está entendendo? E isso aqui que você está ouvindo, essa oração gloriosa de Davi, 2 Samuel 7, 22, vou repetir: portanto grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Não é segundo têm ouvido os teólogos, segundo têm estudado os filósofos, segundo têm falado os bispos, segundo têm dito os doutores, os bispos que se reuniram para fazer o concílio de Nicéia, concílio de Calcedônia, concílio de Tentro. Não havia isso. Havia um linguajar único em Israel, que partia a princípio, vinha da Shemá. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, tu somente, e não tem semelhante. E aí Jesus, segundo os conceitos trinitários, dualistas e tudo mais, ele ia ser apedrejado justamente por se dizer, segundo o entendimento dele, igual a Deus. Mas não é bem essa a interpretação, não. Não é assim que os judeus entenderam. Eles iam apedrejar justamente por causa deste princípio, porque tudo que eles tinham ouvido falar era que não há outro semelhante a ti. Não há igual.
Das duas umas, ou Jesus era o próprio, ou estava se passando pelo próprio, porque igual não tinha. Então, Jesus estava cometendo um grande pecado, o pecado de blasfêmia. E eles mesmos falam, porque sendo tu homens, fazes Deus a ti mesmo. Você está entendendo? Então ele ia ser apedrejado lá em João 10, justamente porque ele fala, eu e o Pai somos um, e não está falando nada de João 17, que são unidos em tudo, em essência. Não, nada disso, porque Davi, pelo Espírito, sabia o que diz o profeta Isaías lá no capítulo 40, que não há ninguém semelhante. Então essa ideia dos três iguais, Davi nunca ouviu falar isso. De três pessoas, três seres, três pessoas distintas compartilhando da mesma essência. Agora estão dizendo que não é três, agora são dois, compartilhando da mesma substância, da mesma divindade. Por isso tanto faz dizer que Jeová é Deus, que Jesus é Deus, porque está lá no processo, e Jesus não pode ser o Pai. Essa discussão não existia no tempo de Davi. Olha, Davi, Salmo 110, né, que nós conhecemos muito bem, diz o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os inimigos através dos teus pés. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito do Eterno que inspirou Davi, ia inspirar ele de forma equivocada? É isso que eu quero saber. Não faz o menor sentido isso. Então, segundo tudo que temos ouvido falar com os nossos ouvidos, é que não há semelhante a ti. E aí, para terminar o Minuto da Honestidade de hoje, diz assim, e eu quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. Tá? Ou não está de acordo com o que está falando Davi lá? Há sincronia ou não há? Há semelhança nos relatos ou não há? Não digo semelhança, não estou falando com relação a ir lá em cima, cair, fulminado, levantar de novo. Não estou dizendo nisso aí. Estou dizendo em relação a ser o primeiro e o último, porque não há semelhante. Então ele é o primeiro, ele é o último. O primeiro, preste bem atenção, o primeiro, Jeová, mas ele também é o último, Jesus Cristo. Você entendeu? Ou você quer que eu desenhe para você? Bom, nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade, e você pode orar por esse ministério, ajudar esse ministério, cooperar com esse trabalho praticamente que solitário no Brasil, né? O solitário que eu digo é um trabalho independente, não está vinculado a nenhuma instituição. É um trabalho de uma voz que clama em meio a um deserto. E aí você sabe o que eu estou falando, não também me comparando a João Batista, porque não teve outro igual a esse profeta, não é nesse sentido que eu estou falando, e nem tampouco a um dos santos servos do Altíssimo que passaram por esta terra, que o autor aos Hebreus fala lá no capítulo 11, que esta terra não foi digna de receber esses homens. Mas estamos aqui fazendo a nossa parte com muitas limitações, privações, e você pode nos apoiar. E tem também um livro, tá? Estamos na venda do livro, me ajude a vender o livro. Conhece um pastor? Conhece algum irmão que queira, né, nos ajudar, tenha condições de adquirir 5 livros, 10 livros, para poder a gente mandar publicar o mais rápido possível? Então você entre em contato com o 19 98980 2214, você vai falar com a Elaine. Para você que ouve no YouTube, não tem problema se não anotou, você, além de poder pausar o vídeo, né, e o áudio, e copiar novamente, você tem aí na descrição no YouTube para você entrar em contato conosco. Pode mandar um e-mail para mim, tem tudo isso aí abaixo do vídeo aí na descrição.
é só clicar no título do vídeo, onde é que está escrito lá o tema da mensagem, você clica ali em cima, ele vai te dar o relatório das informações acerca do vídeo que estão contidas aí na descrição, tá legal? E aí você entra em contato conosco. Eu quero um livro só, pastor, quanto é que é? R$ 29,90, é a pré-venda, o termo já está bem claro, bem lógico aí, a pré-venda. E acima de 5 unidades, você paga R$ 19,90, R$ 29,90 um, R$ 19,90 cada um acima de 5 unidades. E aí, se você puder ficar com 5, 10, 15, 20, quanto puder, melhor ainda. Para doar, para ajudar a falar para as pessoas que Jesus é Deus. Tem pessoas que não gostam de ver vídeo, não gostam de ouvir áudio, gostam de ler. Pessoas que preferem documentos, preferem examinar, estudar, né? Tem muita gente que gosta e ama a leitura. Então, você pode aproveitar essa oportunidade de nos apoiar. Mas quando que vai ser impresso, publicado? É o que eu estou dizendo. Fechamos aí, precisamos de uma média de 250 a 300 livros vendidos para que a gente possa dar esse passo, mais esse passo, tirar mais 1.000 livros e aí você já vai com 300 e poucos livros vendidos, né? Já sai uma publicação com menos 300 e pouco. É bênção de Deus, mas de fato vai abençoar a muitas pessoas. Tem alguns pastores que estão me pedindo também, pastores trinitários que já estão só esperando e quem sabe, né, a gente ganhar um pastor trinitário para o eterno, para o Deus verdadeiro e batizado em nome de Jesus, é uma glória, né? Porque vai na corrente dele e ele vai levar a mensagem para seu povo. Então, vamos lá, pessoal. E você que ainda não se batizou, você que tem ouvido, você que deseja saber mais, é só entrar em contato conosco, estamos por aqui, vamos em frente, marque logo a data do seu batismo, não deixe para amanhã. Voltaremos amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.